senhorzinho descendo com a esposa. Na hora que ele pegou os óculos dele, eu disse: esqueci os meus. Esqueci os meus. Acho que não vou precisar. Qualquer coisa eu peço ajuda ao multimídia e eles projetam e eu leio na letra gigante. Nós temos, meus irmãos queridos, seguido uma linha de exposição nas quartas-feiras, quando é o meu dia de expor o texto, né? No segundo livro de Reis. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Segundo Reis. Não é Segunda Reis, é segundo, porque é segundo livro, tá? Então a gente fala segunda quando é segunda carta ou quando é uma epístola, mas quando é livro, então a gente chama de segundo livro dos Reis, capítulo 5, hoje a partir do versículo 20 até o versículo 27. Na semana passada nós vimos até o versículo 19, que foi a cura milagrosa, poderosíssima, que Deus trouxe sobre Naamã. E aí os irmãos que estavam aqui, aliás, quero fazer menção da alegria do meu coração em ver essa igreja cada vez mais cheia num culto de quarta-feira. Isso é motivo para louvarmos a Deus. Fico muito feliz com isso e que assim continue, não é? E mais uma menção honrosa, irmãos, como foi linda aqui nossa segunda-feira com a aula do novo módulo da Academia do Discípulo. Praticamente não cabia mais ninguém dentro da sala ali do refeitório. Eu fiquei muito feliz com isso, muito feliz mesmo. E não pelo número em si, né, mas por ver a igreja desejosa de aprender mais da Escritura e nessa noite de cultuar ao Senhor aqui em plena quarta-feira chuvosa, diga-se de passagem. Então, louvado seja Deus pela sua vida, por você também que nos acompanha pela internet, né? Mas, se puder, junte-se a nós aqui de forma presencial. Tendo dito isso, então, vamos à leitura do texto. Verso 20 do capítulo 5 do segundo livro de Reis. Quando Naamã, cadê os óculos, está vendo aí? Ó? Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã. Obrigado, irmãos. Aquele era meu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Irmãos queridos, uau, é uma boa expressão, uau. Eu não sou bom de temas, eu prefiro apenas expor o texto sem tentar estabelecer um tema. Mas vez ou outra eu me arrisco, e se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, seria: a graça de Deus não tem preço. Vamos recapitular o que nós vimos até o versículo 19?
nós vimos que depois que o exército da Síria, através desse grande comandante ou desse grande general chamado Naamã, invade o território de Israel e ocupa aquele território, ele vai tomar os espólios, vai tomar os despojos do exército vencido, do exército derrotado. Quando faz isso, ele leva consigo, Naamã, alguns escravos, né, alguns prisioneiros de guerra. Dentre esses prisioneiros, nós temos uma jovenzinha, que a Bíblia não apresenta o nome, mas que trouxe para nós, na última quarta-feira, um ensino muito precioso. Ela nos mostrou como é possível vencermos as nossas marcas mais profundas, de frustrações, de decepções, aquelas feridas da alma, que poderiam muito bem nos aprisionar. Então aquela mocinha, provavelmente uma jovenzinha, beirando a sua adolescência, início da sua juventude, nos deu uma tremenda lição. Porque, embora ela pudesse ter guardado mágoa, rancor, ressentimento, desse homem chamado Naamã, o general sírio, que certamente quando invadiu a sua terra, matou muitos homens e escravizou outros, inclusive ela, a sua reação não é de guardar ressentimentos ou mágoas, não é de permanecer ferida, retroalimentando as suas mágoas, as suas más emoções. Quando ela teve a oportunidade de espizinhar Naamã, percebendo que aquele homem agora não tinha mais a sua armadura para te proteger, porque ele estava severamente enfermo, portando uma grave doença de pele, que a Bíblia muitas vezes apresenta como lepra, mas que para nós não seria apenas uma espécie de hanseníase do nosso dia, mas talvez um próprio câncer de pele que o levaria à morte. Aquela jovem não disse, toma, bem feito, merecia, já vai tarde. Ela não falou nada disso. Ela não praguejou dizendo, eu esperei por isso a minha vida toda. Aquela moça chegou para sua dona, esposa do general, e disse, olha, se o meu senhor, Naamã, fosse até a terra do meu povo, até a minha terra, e conversasse com um homem de Deus, falando a respeito do profeta Eliseu, ele certamente seria curado. Então nós percebemos que acima das mágoas, acima dos ressentimentos, aquela jovem revela para nós o perdão, revela para nós o amor, a ajuda ao próximo quando o próximo nos machuca, uma vez que ele está agora necessitado. E ela ministra isso sobre a vida dele, ela é instrumento de salvação. Ela não se tornou refém do amargor, refém do ódio, refém da raiva, ela se torna canal de salvação. Porque o que Deus faz na vida de Naamã não é só curar a sua pele, o seu corpo, mas é alcançar o coração daquele general que volta curado da sua doença de pele para a Síria, mas volta também carregando consigo não só terra da Terra Santa, mas carregando uma devoção sincera agora ao Deus que lhe curou, ao Deus que lhe sarou e ao Deus que lhe salvou. Então eu quero que você perceba nessa nossa recapitulação que aquela jovem nos ensina a perdoar, e ela se deixou, ela se permitiu ser instrumento de Deus para a salvação daquele homem. Agora veja, irmãos, Deus curando Naamã, Ele o faz de forma maravilhosa. E o que fica extremamente claro no episódio anterior, nós estamos diante de um epílogo aqui, né? Esse versículo 20 é um epílogo, ou seja, ele é a continuação de uma história já citada, já trabalhada, e que teve um clímax, teve um ponto alto. O ponto alto veio até o versículo 19. O versículo 20 é a continuação desse clímax. Qual foi o ponto alto do versículo 1 ao versículo 19 do capítulo 5? Foi Naamã perceber que há Deus em Israel, que só há um Deus verdadeiro, apesar desse Deus ter entregado o seu povo para perder a batalha contra a Síria, esse Deus é o Deus verdadeiro. E ele sai do território de Israel declarando que aquele é o Deus a quem ele quer servir, porque ele tem um encontro com o Senhor. Então, eu quero que você perceba comigo que a cura de Naamã trouxe uma convicção para um homem não judeu. Deus alcançou um gentio, Deus alcançou um não judeu, Deus salvou um sírio, profundamente, terrivelmente enfermo, que foi curado e foi salvo pelo poder de Deus por meio de uma jovenzinha que poderia ter desejado a morte dele.
Então Deus exaltou o seu nome, e agora o Deus de Israel é também o Deus de um sírio, e provavelmente o Deus da família de Naamã. A glória de Deus e a graça de Deus. Naamã não merecia. Naamã merecia cura? Algum de nós merece alguma coisa da parte de Deus, senão condenação, juízo? Não. Se fôssemos receber algo por merecimento, seria condenação eterna. Mas Deus é gracioso. Deus é o Deus que concede favor mesmo diante do imerecimento. Então, essa graça de Deus sara e salva Naamã. E aí a continuação, e é o que nós vamos conversar nessa noite, mostra justamente o fato de que a graça de Deus não tem preço. Ela não pode ser comprada. Diferente do que aconteceu durante muitos anos na própria Igreja Católica Romana, a graça de Deus não pode ser vendida, o perdão de Deus não pode ser obtido por dinheiro, por bens ou por qualquer outra coisa. E, muito diferente do que acontece agora, nos nossos dias, em muitas igrejas ditas evangélicas, a graça de Deus não pode ser negociada. Só que Geazi não entendeu isso. Geazi ainda não havia entendido isso. E é aqui que a gente começa a nossa história, então, nessa noite. Porque Geazi é um homem que, assim como a maioria dos brasileiros, tenta tirar vantagem quando não deveria tentar tirar vantagens. E o pior, ele tenta tirar vantagem da graça de Deus. O que está em jogo aqui é a graça do Senhor. O favor de Deus que salvou Naamã e curou aquele homem não deveria ter sido negociado. Tanto que, quando Naamã oferece as riquezas para Eliseu, o que Eliseu diz é: não quero. Irmãos, os servos dos profetas, os discípulos dos profetas, da escola de profetas, que Eliseu agora era o mestre, estava passando por um tempo bom, por um tempo fácil ou por um tempo difícil? Difícil. Vocês lembram do episódio da morte na panela? Eles não tinham o que comer, era uma fome severíssima. A ponto deles precisarem catar alguma coisa ali, tamanha seca, a estiagem, a escassez. Então, nós estamos diante de um general que vai buscar cura no meio do povo de Israel, carregando consigo uma grande fortuna. O texto diz para nós que ele vai levando riquezas e riquezas e riquezas. Ele esperava chegar em Israel e comprar o favor de Deus. Mas aí o homem de Deus olha para toda aquela oferta e diz assim: a graça de Deus não pode ser comprada. O amor de Deus não pode ser comprado. O perdão de Deus não pode ser comprado. A unção de Deus não pode ser comprada. Quando a gente fala sobre unção, eu sempre lembro da frase: uns são, outros não são. Porque, irmãos, a capacidade que Deus dá, Ele dá a quem Ele quer. E não há quem possa imitar ou querer comprar. Nós temos um episódio muito parecido no livro de Atos. Quando o homem tenta comprar o poder de Deus, e a resposta dos apóstolos é: morra você com seu dinheiro. Então, meus irmãos, Eliseu é um homem de Deus, porque o homem de Deus não negocia a fé. O homem de Deus não pede nada em troca para que a graça seja manifesta sobre a vida do outro. A Escritura é muito clara: de graça recebeis, de graça dai. Então, o homem verdadeiramente de Deus, como Eliseu, ele não está interessado no que você tem a oferecer. Ele não faz campanha para dizer: se você der, Deus te dará. O homem de Deus entrega o que é de Deus. Seja uma palavra de cura, seja uma palavra de salvação, seja uma palavra de correção. O homem de Deus não massageia ego, o homem de Deus não fica procurando oportunidades para enriquecer às custas do que Deus faz. Mas Geazi ainda não havia entendido isso. E aí eu quero que você perceba como é fácil a gente, quando não entende quem é Deus, quando não entende as coisas de Deus, quando não discerne as coisas espirituais, manchar ou desfazer aquilo que Deus acabou de fazer.
Porque o texto de hoje começa dizendo para nós o seguinte: quando, versículo 20, quando Naamã já estava a certa distância, já curado, voltando para sua terra, pensou, Geazi, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Irmãos amados, todo o trabalho que Eliseu teve para levantar o nome do Senhor e distinguir Deus de todos os outros falsos deuses que Naamã certamente conhecia, que exigiriam ofertas, sacrifícios e quaisquer outras coisas, todos os xamãs do seu tempo, todos os falsos profetas do seu tempo, que exigiriam riquezas em troca de algum auxílio, tudo o que Eliseu fez vai desmoronando à medida que um jovem que não compreendeu o que é o reino de Deus, o que é o poder de Deus, o que é a graça de Deus, se envolve numa história. Então eu acho que uma das primeiras lições que nós podemos tirar desse texto é muito cuidado, porque leva um bom tempo para exaltar e elevar o nome do Senhor, para construir a reputação de uma igreja saudável, para construir um ministério saudável, pensando na vida de um pastor, por exemplo. Muito cuidado, para nós não acabarmos fazendo com que tudo caia por terra por causa de interesses pessoais. Isso é duro, mas muito cuidado. Que os nossos interesses pessoais não ponham abaixo aquilo que tem dado muito trabalho para erguer, principalmente o nome do Senhor. Principalmente o nome do Senhor. Aí eu quero que você perceba o seguinte: Naamã já estava a uma certa distância. E Geazi, então, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para com Naamã. O que, em outras palavras, Geazi está pensando aqui? Quando ele disse que Eliseu foi bom demais para com Naamã. Naamã não merecia receber a cura. O pensamento de Geazi tem um duplo viés. A primeira coisa que ele nos indica aqui é que ele está fazendo um julgamento de valor. Ele está dizendo: Naamã foi bom demais para aquele homem, ele não merecia. E por que nós podemos e devemos deduzir isso do texto? Porque se você olhar para o texto de novo comigo, ele diz: meu senhor foi bom demais para com Naamã, aquele... irmãos, aquele arameu, mas tem o tempero do desprezo. Aquele arameu. Lembra Jonas com o povo de Nínive. Lembra o fariseu e o publicano. Aquele arameu. Lembra o judeu com o samaritano. Então, Geazi está olhando para Naamã e dizendo: ele pode ser um general. Ele pode ter uma altíssima posição, mas ele é um arameu. Ele não é digno da manifestação da graça do meu Deus. Que dirá de graça. Então o pensamento de Geazi é um pensamento mesquinho, é um pensamento divisor, é um pensamento segregador. Esse jovenzinho tem um problema sério no seu coração. A segunda coisa ou o segundo viés que o pensamento de Geazi nos apresenta aqui, e que nós precisamos entender, é que quando ele diz: meu senhor foi bom demais para com Naamã, esse arameu, ele está colocando a decisão de Eliseu em xeque, e dizendo: o homem de Deus errou. Ele não fez da forma correta. E aí, irmãos, isso é um perigo grave, porque ele agora decide fazer as coisas segundo a sua própria inclinação. Aí o texto então continua para nós. E ele diz: juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Qual é o desejo do seu coração? Ganho. Ele quer lucrar. Ele quer ganhar alguma coisa a qualquer custo. Oi? Ganancioso, cobiçoso. Ele quer ganhar alguma coisa a qualquer custo. Irmãos, isso é tão próximo da nossa cultura.
próximo da nossa realidade, quantas vezes nós também nos comportamos assim? O chorinho, a pechincha, que em si não é errada, mas tem vezes que a gente nem precisa daquilo e está agindo com mesquinharia por coisa pequena. O vendedor quer tirar vantagem, supervaloriza. Esses dias, irmãos, eu descobri que um croissant na escola da Manuela está custando R$10. Um croissant, eu disse, não, é folhado a ouro. O que recheio é esse? R$10. Eu estou já comprando pão e fazendo ela levar o pão, mas ela não vai aceitar nunca, né? R$10. Aí é um cálculo rápido. Por quanto aquela cantina compra um croissant? Primeiro que ela não compra um, ela compra um pacote. Compra um pacote. No pacote tem 20 croissants. Cada croissant vai custar R$2 para eles. Está vendendo a 10. Irmãos. E já tem compradores. Eu não vou mencionar nomes. Não pode. Muito boa. Irmãos, o lucro, ele é devido, mas o lucro exagerado, ele é um grande perigo. Então, nós vivemos numa cultura em que todo mundo quer tirar vantagem. Você pega um táxi ou um Uber e não é difícil perceber o camarada fazendo uma voltinha a mais. Principalmente se a gente for turista. Turista desceu no aeroporto, chamou um táxi ou chamou um Uber, tem lugar que você precisa ficar esperto, porque senão o camarada vai dar uma volta danada. E como a gente é de fora, não, eu estou indo por aqui porque ali é perigoso, não sei o quê, você, é? E danou-se. E não precisava. Nossa, Pai do céu. A cultura brasileira é assim. É a cultura de quem quer ganhar sempre. E Geazi está embarcando nessa realidade aqui. Então ele está a fim de lucro. Ele não tem o objetivo de exaltar ou de glorificar o nome de Deus. Ele quer ganho pessoal. Aí o texto então continua. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o aproximar-se, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Irmãos, é certo que Naamã fica com uma certa preocupação. Porque, veja bem, depois de tudo que transcorreu, nós temos um episódio que envolve duas nações. Dois povos que travaram uma batalha recente. Nós estamos diante de um conflito internacional. Nós não estamos falando sobre dois vizinhos ou dois amigos que terminaram um encontro agora há pouco e está um voltando para casa e o outro ficou em casa. Porque se fosse o caso de dois conhecidos, dois amigos, dois vizinhos, que agora estão se distanciando para se reencontrar daqui a pouco, alguém vir correndo em nossa direção já seria o suficiente para perguntar assim, está tudo certo? Aconteceu alguma coisa? Mas nós estamos diante de um relato de um conflito internacional. Lembra que quando Naamã, depois que recebe a indicação da jovenzinha, da sua serva, vai conversar com o seu rei, e o rei de Naamã, o rei da Síria, envia uma carta até o rei de Israel para dizer para ele, estou encaminhando o meu comandante, o meu general, cure-o. O que o rei de Israel faz quando recebe aquela carta? Ele rasga suas vestes, ele fica em desespero. Porque o que ele diz é, ele está procurando outro motivo para lutar contra nós e para nos destruir de vez. Então nós estamos diante de um conflito internacional. Quando Naamã vê Geazi, servo de Eliseu, representante de Eliseu, correndo em sua direção, desesperado, muito provavelmente o primeiro pensamento que passa na cabeça dele é, o que de errado aconteceu? O que está acontecendo? Tem rumor de guerra? Tem alguma coisa acontecendo? Ele pensa o pior. E aí ele desce da carruagem, provavelmente, para perguntar assim, o que houve? Na cabeça dele não está passando, ele está vindo pedir um trocado. Algo muito maior, muito mais grave aconteceu. E aí, então, a resposta daquele jovem versículo 22. Sim, Geazi respondeu, tudo bem,
Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos do monte de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. O que ele está fazendo aqui, irmãos? Mentindo. Mentindo. É. Irmãos, Gease está expondo seu coração. Gease está expondo o seu coração. E o que é pior, essa não é a primeira mentira, não é a última mentira que Gease vai contar. Porque quando ele volta para casa, para sua casa, depois de ter recebido tudo e intocado os bens que ele obteve ilegalmente, pecaminosamente, quando ele chega na frente de Eliseu e Eliseu pergunta: onde é que você estava? Aí ele diz: não, teu servo não saiu daqui. Irmãos, uma mentira nunca será o bastante. Nós vamos precisar sustentar essa mentira com outras mentiras. Gease, por causa do seu desejo de lucro sobre a graça de Deus, agora embarca em mais um pecado. Ele está mentindo. Ele está mentindo. O castigo vem. Se você prestar atenção, o pecado de Gease não é apenas esse. Esse homem vai quebrar vários dos mandamentos do Senhor. Se você for comigo para o livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. A partir do versículo 1 diz assim: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ok. Quais desses mandamentos você acredita que Gease quebrou? Muito bom. Falso testemunho. Veja só. Ele diz no versículo 20: Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Ele usou o nome do Senhor, Deus, em vão? Ele jurou pelo nome do Senhor? Sim. Ok. Ele cobiçou? Cobiçou. Ele deu falso testemunho? Deu. Ele disse que Eliseu tinha mandado ele fazer o quê? 2 jovens tinham chegado e o senhor dele, Eliseu, havia mandado ele ir lá pedir 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas.
Ele está falando falsamente a respeito de alguém. Meus irmãos, ele teve outro Deus no seu coração, porque Êxodo capítulo 20 começa dizendo: não terás outros deuses além de mim. Ele teve outro Deus no seu coração? Qual é o Deus do seu coração? Mamon. O dinheiro tomou o coração de Geazi. Irmãos, pode parecer só uma mentirinha inocente. E o desejo inocente de ganhar alguma coisa. Mas o que Geazi está fazendo aqui é seríssimo. Ele incorre em pecados em cima de pecados, quebra o mandamento do Senhor, por causa do desejo de lucrar sobre a graça de Deus. Coisa muito séria, muito séria. Versículo 23. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Irmãos, 70 quilos de prata, é muita prata ou pouca prata? É muita prata, muita prata. É prata demais. La Plata brilhava no sol. Era tanta prata que precisou ser colocada em 2 sacolas. E era tanto dinheiro que o próprio comandante Naamã não manda Geazi de volta sozinho. Ele manda 2 servos, como batedores, como policiais, como escolta, para Geazi retornar para a sua terra. Para carro forte. Para Naamã isso não era nada, porque ele levou muito mais do que isso. Mas para Geazi era muita coisa. Principalmente lembrando que aquele povo, os discípulos dos profetas, estavam passando um tempo de grande perrengue, de grande dificuldade financeira. 70 quilos de prata faria muita diferença na escola de profetas, muita diferença. Se fosse nos nossos dias, nós diríamos que 70 quilos de prata daria para reformar o berçário das crianças, fazer o teto de drywall, pintar as paredes, daria para a gente comprar algumas máquinas de costura para o Dorcas, daria para a gente fazer algumas coisas muito interessantes aqui para nós. Só que nem tudo que reluz é ouro ou prata. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Diante dessa cena, então, eu quero chamar a sua atenção para a insistência de Naamã. Porque ele diz, claro, respondeu Naamã, leve 70. E ele insistiu com Geazi para que os aceitasse. E colocou 70 quilos de prata em 2 sacolas. Então, irmãos, parece que a cena aqui desenhada para nós é a seguinte. Geazi vai e pede 35, ele foi modesto. Ele não pediu tanto, ele não foi tão explorador quanto devia, ou quanto poderia. Ele pediu pouco, para aquele homem que tinha tanto. E aí, a leitura que eu tenho aqui desse texto é a seguinte, irmãos. Deus faz com que algumas propostas extrapolem a nossa medida, o nosso pedido, para que a nossa condenação às vezes seja pior do que aquilo que poderia ser. Porque veja bem, o que pode parecer um presente inesperado para Geazi, nossa, eu vim pedir 35 e estou saindo com 70. Uau, Deus está nesse negócio. Cuidado. Muito cuidado. Porque essa bênção aparente, muito entre aspas, pode ser o instrumento da condenação para alguém que já está com o coração dominado pelo desejo enganoso. Então, aqui eu vejo Deus movendo o coração de Naamã para dizer assim, pode dar mais, porque o coração dele é tão cobiçoso que ele precisa responder pelos seus pecados, e 35 é pouco, que ele receba os 70 e morra pelos 70. Irmãos, cuidado demais, muito cuidado. Cuidado para que os nossos olhos não sejam seduzidos pelas riquezas desse mundo. Cuidado, o dinheiro não é um problema, mas o apóstolo Paulo vai escrever, e ele vai dizer para nós que o problema todo está no amor ao dinheiro. Você pode ver isso em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Eu vou pedir para alguém abrir e ler esse texto para mim, por favor.
eu consigo ver Geazi facilmente nesse texto. Eu consigo ver facilmente a figura de Geazi nesse texto. Os que querem ficar ricos se envolvem em muitas tribulações, em muitas dores, em muitas angústias. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, cuidado. Eu oro para que Deus nos faça prosperar em todos os nossos negócios. Mas muito cuidado para que o dinheiro não domine o nosso coração. O amor pelo dinheiro, muito cuidado. Porque o dinheiro que chega pode acabar dominando o nosso coração. Muito, muito cuidado. Os que querem viver para ficar ricos vão acabar fazendo coisas que não deveriam. Vão amar o dinheiro mais do que o Deus que tem dado o dinheiro. Vão amar as coisas mais do que as pessoas. E certamente vão se tornar escravos daquilo que tanto amam. Então, esse é um grande perigo, tanto para nós quanto foi para Geazi. E então Geazi aceita os 70 quilos e volta para casa feliz da vida, irmãos. Feliz da vida. O que pode ter sido razão para que Geazi tomasse essa atitude, queridos? Por que Geazi é um jovem tão cobiçoso? Por que ele se torna tão dominado por esse desejo de riqueza? Por que o dinheiro move o seu coração? Uma boa pista disso está aqui nos versículos finais. Salte comigo para lá, porque a partir do versículo 26, finalzinho do versículo 26, eu vou ler a partir do início do 26, só para a gente acompanhar. Ó. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Irmãos, em que momento desse texto até agora alguém comentou sobre olivais, vinhas, servos e servas? Alguém? Algum indício disso? Não. Mas Eliseu conhecia o coração de Geazi. Aliás, Deus conhecia o coração de Geazi e expôs para Eliseu. Então, o que provavelmente levou Geazi a correr atrás de uma carruagem, perseguindo o pecado que já espreitava o seu coração? O que fez com que Geazi mentisse, quebrando mandamentos em cima de mandamentos? O que fez com que Geazi agisse profanando a graça de Deus? Ele cobiçava olivais, vinhas, servos e servas. Em outras palavras, existe uma grande probabilidade de que Geazi olhou para Naamã e disse: eu quero ter o que ele tem. Porque quem tinha servos e servas era Naamã. Quem tinha toda a propriedade rica, luxuosa, era Naamã. O desejo do coração de Geazi era ter o que o outro tinha. O desejo do coração de Geazi era se tornar senhor e não ajudante de Eliseu. Ele não queria ser ajudante de profeta. Ele queria ser senhor de servos e servas. Ó, irmãos, eu acho que é mais um grave alerta para nós. A inveja, a ganância, a cobiça. O olhar para o que o outro tem e não se alegrar com o que o outro tem. Não sonhar em ter uma vida próspera e lutar e orar em Deus para que a sua vida melhore, mas desejar o que é do outro. Eu não desejo apenas ter algo parecido com o que você tem, eu desejo ter o que você tem. Esse é o problema. Eu posso olhar para esse celular que o irmão Rogério está aqui na mão, e eu posso dizer assim comigo mesmo, ou até mesmo para ele: caramba, meu irmão, que celular interessante, bonito, puxa, que câmera legal, pô, olha, eu acho que eu quero um desse, um como esse. É diferente de eu, no meu coração, esconder o desejo de: eu quero o dele. Eu quero o que é dele. Ele não merece ter. Lembra que ele diz consigo mesmo: meu Senhor foi muito bom para com ele, com aquele Naamã, o arameu. Ele não merece ter. Então o comportamento de Geazi é: ele não merece, eu mereço. É doentio. É doentio. Irmãos,
uma pergunta, vocês acham que isso acontece dentro da igreja? Por que fulano está sempre na escala e eu não estou? Por que ciclano é quem faz tal coisa e eu não faço? Por que o pastor sempre chama A e não chama B? Por que isso acontece com ele? Por que ele trocou de carro e eu não troco? Por que ele compra casa e eu não compro? Por que a família dele é assim e a minha não é? Por que o marido dela é desse jeito e o meu não é? Eu não quero um marido como ela tem, eu quero o marido dela. Eu quero a mulher dele. Vigia, hein? Vigia e se arrepende, senão eu vou orar para Deus mandar fogo do céu sobre a tua vida. E ainda vai nas redes sociais dizer que é presente de Deus. Presente de Deus, exatamente. Muitas vezes o crente fala, pô, Deus está abençoando o ímpio e não está me abençoando, que sou fiel. Exatamente. E acho pior do que... Pois é. Irmãos, olha, eu não sei se você já percebeu isso, mas o nosso coração é um poço de idolatria. Uma fábrica de ídolos. Nosso coração produz ídolos em larga escala. Imagina a esteira, aquela esteirinha, e ídolo atrás de ídolo saindo assim, ó, da produção. Se a gente não vigiar, nós vamos cair. Uma coisa que me chama a atenção ainda, no versículo 23, é a resposta de Naamã. Ele diz, claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Irmãos, Naamã era iletrado? Ignorante? Não? Bobo? Não? Culto, politizado. Estrategista? Certamente, general de um exército. Era a obrigação dele bolar estratégias para vencer os seus inimigos. O mínimo que se espera de Naamã é que ele seja safo, inteligente, esperto, astuto, sagaz. Mas esse homem agiu como um bobo. Ele não só atende o pedido de Geazi, né? Não de Eliseu, de Geazi, como ele ainda dá além do que foi pedido. Porção dobrada. Isso me faz pensar, irmãos, que muitas vezes, quando nós somos alcançados pela fé, nós nos tornamos pessoas, às vezes, vulneráveis. Às vezes, nós não paramos para discernir o que está acontecendo conosco. O cenário era, Naamã foi alcançado, esse homem foi salvo, ele estava ainda vivendo a efervescência do milagre realizado por Deus, da manifestação da graça de Deus, da glória de Deus. E diante daquela manifestação claríssima de Deus, Naamã se pega ofuscado no seu entendimento, no seu discernimento, a ponto de não conseguir perceber que aquele jovenzinho estava dando um nó nele. Aproveitador. Pergunta para você. Não cite nomes. Nem de pessoas, nem de denominações. Mas existe muita gente de fé sincera que se deixa aproveitar quando é explorada. Muitas. Muita gente tem a fé sincera. Acabou de experimentar a manifestação do poder de Deus, da graça de Deus. E por causa dessas coisas, não consegue perceber que tem gente se aproveitando da fé dela. Tem gente se aproveitando da sua crença, da sua experiência com Deus. Você entende o que eu estou te falando? Se não fosse transmitido, eu daria nomes aos bois. Mas está sendo transmitido. Me perdoem os que estão acompanhando pela transmissão. É um incentivo para que vocês estejam aqui.
Retomamos aqui a nossa exposição bíblica. Depois você procura saber com quem estava aqui, tá? Mas, irmãos, muito cuidado. Naamã caiu como um patinho, porque ele estava ainda vivendo a experiência de fé. Vulnerável. Excelente, minha irmã. Vulnerável. Obrigado. E então isso nos mostra que nós precisamos vigiar, mesmo diante de uma manifestação de Deus e de uma fé sincera. Cuidado, cuidado com os aproveitadores. Sempre tem. Bom, versículo 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Eu fico imaginando a cena. Ele deve ter feito isso correndo. Me dá para cá, e chega daqui todo agoniado. Porque quem está fazendo coisa errada fica desconfiado de tudo. Até do vento, da sombra. Não é? Pois é. Então ele guardou, manda os servos de volta, e aí eles partiram. E depois ele vai, como se nada tivesse acontecido, e se apresenta ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Ah, irmãos, isso aqui para mim é muito Deus com Adão. Adão, onde você estava, filho? Ouvi os teus passos e me escondi, Senhor. Geazi vai ainda pior. Ele nem diz que se escondeu porque viu que estava nu. Eu nem saí daqui. Estava aqui o tempo todo. Não sei, algum desencontro nosso. O Senhor veio pela porta da frente, eu saí pela porta de trás, alguma coisa assim. Mas eu não saí, não arredei o pé. Mentiroso. Mentiroso. Hã? E Caim. E eu sou lá guardador do meu irmão? Sei lá onde é que ele está. Dissimulado. E aí, queridos, esse ponto me chama a atenção, porque Eliseu diz, versículo 26, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? E aí? O que a gente faz com esse texto? Como é que Eliseu estava lá em espírito? O que é estar em espírito? Eliseu não é onipresente, isso é fato. Ele não estava em vários lugares ao mesmo tempo. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Eliseu não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Isso também é fato. Se os irmãos lembrarem, aqui no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 27, no caso do filho, né, da ressurreição do filho da Sunamita, versículo 27, diz assim, quando a mulher chega até onde Eliseu estava, e Geazi também, né? Final do verso 26, ó. Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Verso 27. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la. Mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. O que esse versículo nos mostra? Que Eliseu só sabe daquilo que Deus lhe mostra. Eliseu não sabe de tudo. Não sabe mesmo. Ele não é onisciente, ele não é onipresente, muito menos onipotente. Ele não é Deus. Então, como a gente lida com esse verso aqui, que vai mostrar para nós Eliseu dizendo: você acha que eu não estava contigo em espírito lá, quando o camarada desceu da carruagem para a gente entregar o dinheiro? Deus revelou a Eliseu. Irmãos amados, eu fico imaginando Eliseu lá, o que quer que ele estivesse fazendo, e de repente abre um portal, abre uma porta do céu, Deus concede àquele homem uma experiência espiritual, e Eliseu vê o que está acontecendo onde Geazi estava, como se estivesse lá presente. Não era um drone filmando, irmão, não era um drone filmando. Aquele homem. Então eu quero que você perceba que há um Deus que conhece todas as coisas. Eu posso não ver, você pode não ver o que eu faço, mas Deus conhece tudo, Deus conhece a todos, e Deus revela os podres quando Ele quer, para quem Ele quer. Ele pode expor aquilo que nós fazemos em segredo. Aliás, vai chegar o dia em que todas as nossas obras serão expostas. Nós vamos prestar contas de todas as coisas. E eu digo mais a você: quando Deus não revela, Ele permite que Satanás revele. Já contei isso para vocês. Houve um dia
que nós estávamos no sítio, quase um retiro de carnaval, e um cidadão apareceu e manifestou. O demônio brotou ali e começou a rosnar, aquela coisa horrenda toda, típico de manifestação demoníaca. E quando a gente procura os crentes, cadê os crentes? Ó, perna para que te quero. Cada um se intocou num canto da casa, do sítio, e o que aconteceu? O demônio lá, no endemoniado, começou a chamar pelo nome. Fulano, vem aqui. Ciclano, cadê você? E nada de fulano nem de ciclano. Eu estava lá quando você estava fazendo tal coisa. Lembra de ciclaninha? E aí, irmão? Jogou para cima. Começou a contar os podres. Porque ele joga o laço e ele puxa a corda. Então, quando não é Deus que revela o homem de Deus, é o próprio Satanás que joga para cima. Cuidado com o que a gente faz por aí. Nada fica oculto. Nadinha. Mas, meus irmãos, vamos caminhar para o final aqui. Vamos caminhar para o final aqui. E aí, então, Eliseu vai dizer assim: este não era o momento de aceitar prata e nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. E então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Olha, irmãos, Eliseu diz para Geazi o seguinte: este não era o momento. Isso significa que, possivelmente, Deus poderia suprir as necessidades de Geazi em outro momento, mas aquele não era o momento. Por que aquele não era o momento, irmãos? Porque Deus havia usado a doença de Naamã para exaltar o seu nome, o nome de Deus, e mostrar que Deus é diferente de todos os outros deuses, de todas as outras divindades, para glorificar o nome do Senhor a ponto daquele homem ser salvo pela fé e voltar para a Síria, convicto de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Aquele não era o momento de desvirtuar a graça, de lucrar em cima da manifestação de Deus. Geazi não compreendeu a hora, a oportunidade. E então Eliseu olha para ele e diz: o pecado não fica sem justiça. Deus não toma o culpado por inocente. Ele fez igual a Cã. Exatamente. Quebrou os mandamentos, mentiu, cobiçou, falou falsamente, tomou o nome de Deus em vão. Ele agiu tão erradamente, tão pecaminosamente, que Deus manifestou a sua justiça de forma imediata. E aí chama a sua atenção também para o fato de que as palavras de Eliseu não foram: você ficará leproso. Ele diz: a lepra de Naamã agora virá sobre você e sobre a sua família para sempre. Irmãos, aquilo que era manifestação da glória de Deus para a salvação de Naamã, agora é destruição para a vida de Geazi. Meus irmãos, Geazi havia como auxiliar de Eliseu visto tremendas coisas acontecendo. Ele viu a multiplicação que Deus operou aqui, o milagre do azeite no início do capítulo 4. Ele viu a ressurreição do filho da Sunamita na continuação do capítulo 4. Esse homem viu a transformação de um ensopado venenoso em uma comida saudável por causa de uma porção de farinha. Geazi experimentou, ele viu, ele ouviu, ele viveu a manifestação do poder de Deus. Será que Deus não poderia enriquecê-lo de outra maneira? Será que Deus não poderia supri-lo de outra forma? Irmãos, Eliseu foi assistente de Elias e depois se tornou o homem de Deus. Geazi era assistente de Eliseu, poderia muito bem ser o sucessor de Eliseu. Mas o desejo pela riqueza frustrou qualquer esperança de que ele fosse um homem de Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo para você que Naamã vai até Israel
como um homem distante de Deus e enfermo. Naamã sai de Israel como um servo de Deus, um adorador de Deus, e como um homem sarado, curado e salvo. Gease, que experimentou tudo o que Naamã nunca havia experimentado, termina a sua história como um homem enfermo e afastado de Deus e de todos os demais para o resto da sua vida. Cuidado com aquilo que você faz, porque as coisas podem se inverter de forma repentina. E por fim, eu percebo, meus irmãos, que quando nós lidamos com as coisas de Deus, nós precisamos ter muita sabedoria e muito temor. Nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo, achando que nós podemos harmonizar essas coisas com aquilo que procede do Senhor. Que o nosso coração seja fiel a Deus. Que o nosso coração tema o Senhor acima de tudo. E que nós sejamos sóbrios o suficiente para não nos deixarmos seduzir pelas coisas dessa vida. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos livre de sermos como Gease. Que Ele guarde a nossa casa das consequências dos nossos erros. Ele diz: você e os seus descendentes para sempre. Toda uma família destruída por causa do amor ao dinheiro. Irmãos, muito cuidado, para que os estilhaços dos nossos erros não destruam o nosso lar. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe o nosso coração, tenha misericórdia, perdoe os nossos pecados e livre a nossa família, inclusive dos nossos erros pessoais. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por essa noite, mais uma vez, e eu creio que nós tiramos lições importantíssimas do texto de hoje. Quantas coisas, que riqueza desse texto, que tantas vezes passa despercebido, numa leitura superficial, quantos detalhes nós perdemos. Mas aqui hoje, pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito e nessa conversa com os meus irmãos, nós conseguimos extrair coisas muito importantes. Mantenha o nosso coração estável, firme. Mantenha o nosso coração livre dos ídolos, do amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Senhor, o Senhor desejando, se agradando, enriqueça-nos. Permita-nos viver aqui durante essa vida sobre a face da terra com conforto, com qualidade de vida, com bens que nos proporcionem, inclusive, satisfação, prazeres. Senhor, viajar, comer bem, morar bem, vestir-se bem. Ó Deus, não há problema nisso, mas que o nosso coração nunca seja dominado pelas riquezas, Senhor. Livra-nos, Senhor, de vivermos pelo dinheiro, para o dinheiro, mas que nós vivamos para a glória do Teu nome. Senhor, guarda-nos de não compreendermos o momento das coisas. Às vezes nós estamos correndo atrás de dinheiro quando não é hora de correr atrás de dinheiro. É hora de ficar onde está o Senhor. É hora de viver aquilo que o Senhor está trazendo para nós. Então o Senhor nos ajude a compreender o momento em que nós devemos correr atrás de riquezas, o momento em que nós devemos correr atrás de bens, e o momento em que nós precisamos apenas esperar e viver a fase da escassez, como os discípulos dos profetas estavam vivendo na escola naquela época. Pai, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor pedindo que o Teu nome seja glorificado. Senhor, guarde a minha vida como ministro do Evangelho. Impeça-me de estabelecer preço para a Tua graça. Livra cada um de nós de querer lucrar pela graça que nós recebemos de graça. Senhor, que o Teu poder, ele não seja condicionado a um valor, a um bem, a uma propriedade, Senhor, a um favorecimento. Pelo contrário, que nós possamos declarar em alto e bom som que não há Deus como o Senhor, que o Senhor não pode ser comprado, que a Tua obra, a Tua glória, o Teu favor, Senhor, não podem ser adquiridos. A salvação não vem pelas obras, não vem pelos bens, não vem pelas propriedades, não vem pelo que nós podemos dar, pelo que nós temos ou deixamos de ter. A vida com Deus, a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados, a cura e o que mais o Senhor queira fazer, são por Tua graça, são favor do Senhor,
e não podem ser negociados. Pai, trata com essas igrejas, com esses ministros, com esses homens e mulheres que têm extorquido o povo de fé sincera. E leva-nos, como um povo de fé, a sermos sóbrios, a ponto de percebermos quando há uma má intenção, que nós não sejamos como Naamã, que disse claro, sem pensar melhor, e ainda deu além do que estava sendo pedido. Faz-nos vigilantes, em nome de Jesus. E se porventura nós temos cometido algum pecado, temos quebrado os teus mandamentos como Gease, Senhor, por favor, nos conduza ao arrependimento. Nós já cantamos hoje, derrama sobre nós perdão e graça. Senhor, e guarda a nossa casa também. Pai, que a lepra do outro não se torne a nossa morte. Que o Senhor tirou do outro não venha sobre nós, porque nós estamos tentando tirar do outro aquilo que não nos pertence. Senhor, livra os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos descendentes das consequências de pecados nossos, para que em nome de Jesus a nossa descendência seja uma bênção sobre a face da terra e nós não precisemos, Senhor, viver isolados, longe do Senhor e longe dos demais, mas sejamos nós instrumentos de salvação, como aquela jovenzinha foi para Naamã. Nós te damos graças, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda paz, que o Senhor vire para nós o seu rosto e assim o Senhor nos abençoe desde agora e para todos sempre. Amém. Vá em paz, meu irmão, minha irmã. Um excelente restante de noite e de semana para você, em nome de Jesus.